Oi, oi, oi! E o programa de hoje se trata de Só as Mães Sabem Amar. E aí, tu acha que só as mães sabem amar? Ou tu acha que para amar tem que ser mãe? Eis a questão. Na minha opinião, não é necessário que se seja mãe para saber amar. Porque ser mãe é um amor diferente. A gente experimenta um outro tipo de amor. O amor que eu tenho com os meus pais, o amor que eu sinto pelos meus pais, o amor que eu sinto pelo meu marido e o amor que eu sinto pela minha filha, são amores, mas são amores diferentes. É uma outra forma de amar. E essa é a minha opinião. Mas aqui no sofá, nós temos 3 lindas mulheres, onde uma tem um filho, outra não tem um filho. E temos uma que tem um filho emprestado. Gurias, por exemplo, eu tinha um relacionamento já de 10 anos, né? Então, com 35 anos eu tava naquelas. Vou ser mãe, vou não ser mãe. Vocês lembram que eu falei, que eu contei pra vocês, que a gente, enquanto mulher, é muito cobrada, né? Se tu não tem namorado é porque tu não tem namorado. Se tu arruma namorada é quando é que tu vai casar. Se tu casa, no dia do meu casamento me perguntaram. E aí, quando Mas é que tu não queria, filho? Gabriela? Desde sempre não. Ah, tu não? Tu tinha essa posição? Desde sempre não queria. Só que o meu marido queria. Então, são concessões que a gente vai no meio do caminho, alinhamento, que é a coisa que eu também sempre falo, que é necessário. E aí, quando eu fiz 35 anos, que eu tive que fazer uma série de exames, uma cirurgia, etc e tal, veio a faca no pescoço, né? Tu tem que ir. Vai dizer que vocês não tiveram ou têm uma amiga que sempre é desagradável. Sempre tem aquela. Eu já fui essa amiga. Sabe quando tu não tem a menor noção, tu chega, e aí, quando é que vai ter filho? Mas quem é que disse que precisa ter filho? Né? Agora porque é mulher, porque é isso. E vamos lá. Há bem pouco tempo atrás não tinha muito essa questão de eu preciso me entender, eu preciso me conhecer. Nós íamos seguindo o fluxo. Exato. O fluxo era esse. A mulher tinha que ter um relacionamento, ela tinha que ter um filho. Porque, cara, é assim, ó. Se eu não tenho filho, o que eu vou deixar para o mundo? Exato. E eu não estou desdizendo da minha filha. Sou muito grata pela filha que eu tenho, pela família que eu tenho. Mas eu respeito este não querer, porque ninguém conta o que é a maternidade. O ser mãe é legal, mas a maternidade, que pode ser tópico para outro programa, então eu deixo pra ti, Virgiane, tu que é uma pessoa que não gerou necessariamente uma criança, mas ganhou. Sim, né? Eu costumo dizer que eu ganhei um filho do coração, porque eu avalio que as mulheres, de forma geral, a sociedade vem com uma cobrança. Então a mulher tem que ter vários atributos, dentre eles, ser mãe. E aí o relógio biológico não toca, não bate, enfim. E também parece que rola uma pressão, 30 anos, 32, 35, e eu vejo, parece-me que é uma bomba relógio. E tu tem que corresponder àquela expectativa. TikTok. Tu tem que corresponder à expectativa dos outros, não é a minha. E o tempo tá passando, e aí eu pensava, mas tu tem que ter um relacionamento estável, uma vida financeira estável, porque filho é um investimento. E também, em algum momento, eu era bem aquela que pegava meus sobrinhos, enfim, filhos de amigas, e eu ficava 10 minutos, 15 minutos e vai com a mamãe. Mas e quando for eu a mãe, eu vou deixar onde? Eu não posso colocar a criança numa gaveta. Eu sou responsável o suficiente para não ter uma atitude, digamos que leviana, não que seja o caso. Mas eu acho que filho, tu precisa pensar, é uma questão muito séria. Então eu não pensava, eu via crianças, eu tinha uns contatos, bem superficiais, enfim. Pra ser bem sincero, eu acho que eu troquei fralda uma vez. Eu não sei, eu nunca tive essa interação tão de perto. E não rolou, e não era, eu penso que não era pra ser. Mas eu falava nos meus grupos de amigas e tal, que quando eu tivesse um filho, ele viria pronto. Ele viria sabendo tudo, falando e muito esperto. E aconteceu. Poder das palavras. Uma amiga minha fala que foi uma profecia que eu fiz. E de fato, então existe hoje uma relação de alguns anos já, e que eu tenho uma vivência diária.
e que eu aprendo, e claro que a gente contribui no dia a dia, a gente agrega, né? Porque Verjane me ajuda com uma lição, Verjane me leva ali, Verjane me busca aqui. Semana que passou, agora na última quinta-feira, Verjane, eu preciso que tu me ensine a fazer chimarrão. E eu fui ensinar a fazer chimarrão. Então existe uma troca, existe um amor que é muito bacana, que é muito lindo. E eu entendo que eu não preciso gerar, enfim, eu acho que o amor vai além útero, sabe? É além da questão, porque uma mãe parte do pressuposto que uma mãe tem que amar, cuidar e proteger. E eu acredito que eu que correspondo a essas 3 ações. E eu adoro me envolver também, porque eu sou dessas, né? E, então a gente se diverte muito, é muito leve, flui. E eu acho esses relacionamentos, quando são fluidos, né? Não tem uma forçação, não preciso fazer aquilo porque é obrigação. Não, flui. Então vem, é muito espontâneo e é maravilhoso, é uma experiência muito gostosa, né? E que graças a Deus, eu posso falar assim, eu fui agraciada de certa forma com esse filho do coração. Esse filho do coração que além que por mais que não tenha sido gerado, né, por ti, foi gerado por alguém que tu ama. Exato, né? perfeito. E que eu acho que é muito bom a gente ver isso, né, e presenciar e sentir principalmente que eu gosto dele, independente dele ser filho. Não é gosta, a gente se ama, sabe? Rola um amor, é um boa noite, é sempre boa noite com beijo, bom dia com beijo e abraço, é rotina. Né? Então isso é muito bacana, realmente é muito bonito e é uma dádiva assim, tu ter essa vivência, né? E como eu falei anteriormente, não é nada forçado, é muito espontâneo. E acho que é isso que é o detalhe, não é imposto pela não sociedade, não é por causa disso, porque ok, poderia ser uma convivência à distância, com certo distanciamento, porque sim, existe um relacionamento e existe aquela criança. Mas às vezes é uma coisa que fica sendo cobrado de ti aquilo, né? Que aquilo, daqui a pouco tu tem que ser a mãe. Não, tu não tem que ser a mãe, tu não tem que ser o pai. Tu tem que ter um respeito, sim. E também eu avalio que da mesma forma, quantas pessoas quebram. Exatamente. Né? E aí por questões, questões, não pode ter o seu próprio filho, daqui a pouco faz uma adoção. E aí não vai amar como tal, não vai proteger, não vai cuidar, né? E ainda mais nesses dias, nos últimos dias, a gente se deparou, inclusive aqui no nosso estado, uma notícia do estado estadual, a nível estadual, de uma mãe que ela cobrava uma mensalidade de um pedófilo em 3 crianças. Então, mãe, ela gerou. E ela gerou, isso ela gerou, e ela aí é pressuposto, o útero é pressuposto de amor, é garantia de amor. Então essas questões a gente fica avaliando e tá aí. Dânia, como que é pra ti? Sim. Como que é a tua visão? Como é que tu percebe? E depois tu pode também falar alguma coisa dessa tua vivência, Sim. por favor. Primeiramente tem uma frase muito bonita que eu já li e tentei entendê-la melhor, que é: mãe é padecer no paraíso. Aí eu fiquei bem curiosa pelo padecer. O padecer, praticamente, muitas vezes pensa que é um sofrimento, que é uma coisa, eu tô passando uma dificuldade. E daí tem a palavra paraíso, que é realmente quando a gente ganha um filho, quando a gente tá gerando, quando a gente sente ele mexer pela primeira vez, quando a gente escuta o coraçãozinho do bebê, né, que foi a primeira filha que eu tive, a Liz, e foi uma coisa maravilhosa. Só que realmente as mães muitas vezes não querem falar das noites que não dormiram, não querem falar de todo esse processo dificultoso. Por quê? Porque eu não sabia ser mãe, eu acho que eu aprendi de certa forma com ela também aprendeu a ser minha filha. É assim que funcionam as coisas, né? Com muito amor, muito respeito, muito carinho. Então uma criança tem que ser pensada, planejada, com certeza, né? Para que ela também tenha uma estrutura futuramente muito boa. Mas é uma dádiva. A mãe ela se transforma numa leoa quando tem um filho, porque ela é aquela maneira assim, tu vai proteger, tu não quer que ninguém chegue perto, tu consegue amar de uma forma carinhosa, só que ao mesmo tempo tem situações que dá vontade de chorar, dá vontade mesmo. Tu fica arrasado, tu fica cansada, sabe? Muitas vezes a fralda, são tantas fraldas por dia, às vezes
Um pai vai trocar e, nossa, que bom que ele trocou essa fralda. Mas, gente, é normal, os pais têm que trocar essa fralda. Eu acho que os fraldários também tem que ser também nos banheiros masculinos, não só nos femininos, né? Isso aí, verdade. Porque a gente percebe, eu vejo de fora, parece que eu me excluo, né? Eu vejo de fora, de maneira macro, e me parece que ser mãe é muito romantizado, e é lindo, e é maravilhoso, mas a gente sabe que é uma tarefa bastante árdua, é bastante cansativa, né? Primeiro que, até minha mãe tinha uma frase, quando eu era jovem, ela dizia pra mim, aproveita e dorme bastante, porque depois que tu ser mãe, tu nunca mais vai ter esse sono tranquilo. E é muito real, mãe é 24 horas, é de segunda a segunda. E quando pequeno, porque tá preocupado porque é pequeno, pode engasgar, pode não sei o que, é o que eu ouço, né? E quando cresce, porque é uma preocupação ou outra, e quando fica jovem, que começa a sair na balada. Então, assim, a mãe é plantão 24 horas. Então, ninguém fala, né? E não tô só falando dessa questão de preocupação, tô falando do dia a dia árduo. Porque reparem, observem, tu dá um bebê para um homem, né? Me desculpe os homens, mas o cara fica com a criança 10 minutos no colo, coloca aquela criança nesse braço, nessa perna, joga no chão, joga pra cima, e o cara cansa e já vai pra mãe. E essa mãe carrega essa criança o dia todo, leva a bolsa da criança, mais a bolsa dela, quando não tá com compras. Né? Então me parece assim, a mãe parece um polvo. E a própria criança, ela vai correr pra mãe? Sim. Ou não? Eu Ela pergunto a sempre- vocês que ela são mães. sempre corre Ela vai pra correr mãe. pra mãe, porque Ela se der o sempre- BO ali, ó, é pra mãe que ela vai correr. Quer ver? É mãe, que nem todo mundo fala, né? Se mãe desse dinheiro, chamar a mãe, imagina chamar a mãe quanto dava de dinheiro. Que nem eu digo pra Maria, agora é um pouco menos, mas sempre é mãe, né? Mas se eu ganhasse 10 centavos por cada vez que a Maria me chama no dia, eu não precisava trabalhar. Não precisava, porque cansa, é desgastante. Vocês sabem que antes da Pamela colocar a realidade dela, eu acho que é importante a gente fazer esse resumo do todo, porque ser mãe, além de ser romantizado, porque né? Eu vejo muitas pessoas assim, ó, eu tô muito cansada, e tu olha pra rede de apoio, cara, tem onde deitar ali, né? Eu tenho onde me deitar, mas ainda assim eu tô cansada. E aí eu pergunto, e as mães que são solo? Elas vivem como, né? A Gabriela tá levantando bandeira, não, nunca. Ó, eu tenho muitos seguidores que são homens e cada vez que eu posto alguma coisa falando sobre maternidade, eles se manifestam e ficam furiosos comigo. E eu aceito. Porém, o homem nunca vai chegar nem perto do que é ser uma mãe. Por quê? Porque só a gente sabe, os nossos hormônios são diferentes, tudo em nós é diferente. Então nenhum homem, por mais que eu saiba que o Adilson que tá aqui em produção é um excelente pai, sempre foi, acompanha, eu vejo, né, enfim, meu marido é um excelente pai. Eu vim de uma criação onde o homem era provedor. Então o meu contato com meu pai era um contato assim, ó, total de medo misturado com respeito, né? Então assim, ó, hoje, depois de adulta, eu consegui, graças a Deus, estreitar isso aí. E aí o que acontece? A gente vê aplausos. Pá, ele troca a fralda. Como assim ele troca a fralda? Não tem como. Aí vem a Gabriela de novo com essa conversa, mas gurias, é a mais pura verdade. A gente, além de romantizar a maternidade, que nós somos responsáveis por isso, a gente ainda romantiza o cara que realmente assume o sonho, né? Porque todo cara tem sonho de ser pai. Mas daí só quando tu diz, pega o sonho... E a tarefa árdua do dia a dia fica totalmente sob responsabilidade da mãe. Exatamente. É o que a gente vê. Então, eu sempre estou observando, passa no parquinho. Passa no parquinho domingo à tarde, verifica quantas crianças tem, quantas mães e quantos pais. E, gente, isso é muito real. Infelizmente, ainda é assim. Quer ver? Vamos falar de comprometimento. Vamos falar de comprometimento de responsabilidade com as crianças. Quando eu morava em Porto Alegre, não tinha filho. Então, o nosso passeio era shopping, era não sei o que lá. Sempre tinha uma boneca no chão, um sapato no chão, e tu olhava e o carrinho tava sendo empurrado, porque não era pela mãe.
Não era. Eu sinto dizer, mas é um outro olhar que nós temos, né? E isso não impede, de jeito nenhum, da gente viver como mulher e ter um olhar bem apurado se a gente não tiver filho. Não impede, porque eu via isso e eu não era mãe. Eu não era mãe. Então, assim, ó, a gente consegue, voltando e retomando ao nosso tema, dar amor para quem quer que se aproxime de nós, não tendo um filho. É um outro tipo de amor, mas a gente entrega amor. A gente não precisa necessariamente ter o filho para dizer que ama. E isso eu queria saber da opinião da Pamela, que está vivendo uma vida que eu já vivi, né? Cobrada, aposto que cobrada. A gente, ó, não combinamos isso. Cobrada, Pamela? Sim, com certeza. E a cobrança é muito mais externa do que interna. Externa. Tu sabe por que disso? Sim. Tu imagina por quê? Eu imagino, porque o que acontece? Tava pensando, e aí a partir de todos os relatos de vocês, eu chego à conclusão que, sabendo disso, a minha responsabilidade de ter ou não é minha. Porque eu sei que eu vou assumir todo esse compromisso, a bronca é minha. E se eu comprar a briga, eu vou ter que comprar ela, ir lá e vencer a batalha. Cumprir, né? Não adianta. E aí, sabendo disso, eu também vou ter. Eu tô sendo egoísta um pouquinho de pensar que será que eu quero realmente toda essa bronca? E só que eu fico chateada no sentido de dizer assim, ó. Tu fala isso porque tu não é mãe ainda. Ou então, ou em determinada situação que acontece, minhas amigas olham e dizem, tu agiu dessa maneira porque tu não é mãe ainda? Tu não ama igual uma mãe? Eu ouço isso bem, entende bem isso? rotineiramente. Por que eu não posso ter a minha opinião? Por que eu não posso, a partir da minha concepção, entender que aquela criança deve fazer daquela maneira? Talvez eu tenha outra opinião se eu fosse mãe, outro olhar. Ok. Mas a gente tem que entender que na escola a gente aprende muita coisa assim, ó, que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Então o reproduzir, ele tá culturalmente enraizado. Então se eu não reproduzir, quem eu sou? Uma aberração. Parece que, inclusive eu percebo, ou já percebi, enfim, que a mulher que não optou por não ter filho, ela desperta estranheza, curiosidade. Ela é quase que eu não consigo confiar nela, porque, né? O que acontece que estão juntos há tanto tempo e não tem filho? Né? Tem algum problema. O que tá acontecendo? Tu que é mais íntima não sabe. Ela deve ter algum problema. Deve ter. Ou ele não pode. Não é assim? É assim. E é uma cultura que, enfim, só que nós estamos aqui, gente, 2023, pelo amor de Deus. E a mulher, gente, e se vocês não têm nenhum problema, por que vocês não têm filho? E daí eu te digo, por que as pessoas gostam de fazer isso? Porque enquanto eu tô olhando pra fora, eu não preciso olhar pra dentro, né? Enquanto o exterior é mais interessante, ninguém vai notar minha presença ali. Esse é um motivo e as pessoas não se dão conta do porquê elas fazem isso, né? E eu quero, Pamela, que tu realmente fale sobre o que tu sente hoje, depois de tantos anos de relacionamento, o que mais, fora isso de tu não sabe, de te apontarem, o que tu mais sente no fato de ser das poucas amigas, conforme tu disse, que ainda não tem filho? Acho que é a única. no teu grupo. A única no meu grupo, no meio, assim. Vê, né? Já passou dos 30. Mas aí, até 35. Tu vai na ginecologista até 35. E a pressão, né? Até 35, tá. Mas e aí eu tô calma, porque eu ainda tô eu tô quase nos 35, mas tá tranquilo. Quando eu chegar, eu quero ver quando eu chegar no 35. Mas o que eu sinto, gurias, gente, o que vocês falaram aqui é o que eu penso, assim, ó. Porque eu vou ter que comprar a bronca que vocês compraram. Eu vou ter que esse desgaste, esse cansaço, essa noite sem dormir, é tudo que vem junto na bagagenzinha. Eu não tô pensando, claro que eu tenho que dividir, mas é pra mãe, não adianta. Eu vejo as minhas amigas, eu vejo vocês relatando, a criança, ela foi gerada de mim, ela vai se conectar comigo, ela vai pedir muito mais de mim. E aí, como que eu vou lidar com isso? Se eu comprar a bronca, eu vou ter que lidar e vou ter que comprar essa briga e ir até o fim. Então eu disse pra vocês aquele dia, eu tô no meio do caminho. Eu tô ainda no enroleio. Eu não decidi ainda, mas no momento que eu decidi, eu vou ter que comprar minha decisão. E aí as duas vão ter o seu ônus e o bônus. A tua escolha vai te levar pra um caminho diferente, qualquer um. E eu não posso ficar no muro das lamentações. Por que eu decidi? Não, eu tenho que comprar a ideia e decidir. Então nós vamos pro intervalo e logo mais voltaremos.
Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Lojas da G, a melhor loja de moda íntima para você. Em São Luís Gonzaga e Santiago, dispõe de toda a linha Lupo, uma parceria que encanta. Da G Casa, tudo para a sua casa: cama, mesa, banho, cortinas, tapetes, tecidos de parede, aromatizantes. Além disso, uma grande novidade: você pode ter na sua casa uma consultoria de cama posta. Só na da G Casa. Sensual, lingerie, cuecas, pijamas, moda fitness, feminino, masculino e infantil é na Sensual. Predileta Casa de Filés. Nesse Dia das Mães, tire a sua mãe da cozinha. Peça Predileta, um cardápio completo para aquela refeição em família. Os melhores filés e alaminutas, agora com marmitas individuais. Ótica Elo, neste mês das mães, presenteie com Elo. O óculos de sol, degrau, em vários modelos, relógios, bombas e muitas opções de presentes. Chegamos em São Luís Gonzaga. Ótica Elo. E Andora Ourique, excelência em maquiagem e sobrancelhas. Tem uma festa à vista ou precisa de uma produção para aquele momento especial? Agende o seu horário. Júnior Santos, hair designer, expert em mechas, colorimetria, cortes e penteados. Urbana Chique, loja feminina de roupas e acessórios. Trabalha com a marca exclusiva Naguchi. Roupas para todas as ocasiões. Pedir para a Dânia e receber a nossa convidada muito especial. Eu acho que vocês e as demais pessoas que estão acompanhando o nosso programa vai adorar. Dânia, traz a Daniela aqui. Olha! Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Obrigada, meninas, pelo convite. A Daniela Tomasi é a nossa astróloga, residente em São Luís Gonzaga e de São Luís para o mundo, né, Dani? É verdade. Pessoas que estão nos assistindo e meninas, vocês não têm noção de como está movimentado o céu em maio de 2023. A gente já chega chegando, né? Com Plutão retrógrado. Plutão é o planeta da transformação. Então, tem alguma coisinha internamente que você gostaria de manifestar, algum segredo seu, ou alguma parte da sua personalidade que você queria melhorar? Ou que você está fechando os olhos? Pois isso pode ficar muito latente a partir do dia 1º de maio de 2023 até 10/10 de 2023. Então é um período bem extenso, né, de vários meses que Plutão fica retrógrado e começa esse movimento retrógrado dia 1º de maio. E não é pra se assustar, tá, meninas? Ó, todo mundo ficou em silêncio. Nós ficamos assim, ó, o que vai acontecer? É uma situação que vai acontecer nas nossas vidas pra gente se transformar. Porque onde a gente tem Plutão no mapa astral, é algo que a gente tem que transformar. É uma crise que a gente vai passar, mas é uma crise pra gente renascer. A astrologia, eu não trabalho com astrologia negativa de nossa, isso vai acontecer, eu vou morrer amanhã. Não, não é isso. A astrologia é energia, faz parte. Eu trabalho muito com espiritualidade. A gente tá aqui para se desenvolver enquanto seres humanos, né? Então, assim, é uma crise, sim, que todo mundo tem, porque todo mundo tem Plutão no mapa, mas é uma crise pra gente superar, pra gente se conhecer, pra gente melhorar. Como que cada signo vai se sentir? Como que a gente vai sentir os eclipses, tá? Porque vocês lembram, tem vários movimentos no céu, mas a gente vai falar bem de forma específica sobre o eclipse. Então, pra quem é de Áries, ligue-se, Áries! Quem é de Áries aqui? Não tem ninguém aqui. Comenta aqui embaixo. Isso, deixa aí de Áries Comenta. e depois comenta se deu certo.
Não, vai dar certo. Não, Com isso, certeza. mas Vai dá dar o feedback, dá o feedback. Dá o feedback de, ó, senti. Exatamente. Hashtag é isso. É isso. Hashtag é isso, então tá. É sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso. Essa já é moda, né? É. Então, pra quem é de Áries, se vocês conhecem alguém de Áries, já manda essa mensagem pra querida, pro querido, pro amigo, pra amiga, pro parente. Por quê? Vai pegar bem no eixo 2 e 8 do mapa astral. Escorpião e Touro, tanto no mapa de 2023, quanto no mapa astral geral da nossa vida, tá? Que são 2 mapas diferentes. E esses 2 mapas podem ser afetados. Então, quem tem ascendente em Áries e quem é ariano vai sentir muita diferença. Vai sentir esse eclipse no eixo 2 e 8, que é o eixo das finanças. Então, quais são as oportunidades para você, ariano, ariana, descobrir seus talentos para fazer mais dinheiro? Então, é um movimento agora para a gente pensar: o que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? Tá? E isso está muito relacionado ao poder pessoal, né? Porque quanto mais a pessoa de Áries lidera, porque Áries são líderes natos, né? Então, quanto mais eles se impulsionarem de, ó, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero fazer esse projeto pessoal, quero tirar esse projeto pessoal de fato da gaveta, tem muita tendência a dar certo. Por quê? Porque Júpiter, até dia 16 de maio, está transitando pela casa 1 do ariano, da ariana. E Júpiter é o planeta da abundância, só dá, ele dá tudo que tu quer, tudo que tu deseja. Porém, tem outro lado, meninas, que quando a gente tem tanta certeza que aquilo vai vir, pode acontecer da gente parar, a gente ficar com preguiça e não correr atrás daquilo, entende? Então, se acomodar. Então, cuida isso, porque Áries vai transitar até dia 16 de maio na sua casa 1, ariano, ariana, impulsionando esses projetos pessoais, tá? E aí depois ele entra na casa 2. Júpiter na casa 2, meninas, é um dos melhores posicionamentos para fazer dinheiro. Então, se o ariano, ariana fez o dever de casa, colocou de fato os projetos pessoais, tirou os projetos pessoais da gaveta, olha, tem muito pique para depois do dia 16 de maio começar a ter, né, ter esses lucros, receber esses lucros financeiros. Se liga aí, ariano. Qual o próximo, Dani? Touro. Para quem é de touro ou ascendente em touro. Quem é de touro? Meus 2 filhos são de touro. Olha! Filho e filho são taurinos. Vamos ver quais são as. Eu vou ligar para ela já agora. Manda uma mensagem. Já vou mandar uma mensagem para ela. Isso aí. Quem tem Áries... Desculpa, ai meu Deus. Touro. Quem tem touro no ascendente, ou é taurino, vai sentir nos relacionamentos, na sua casa dos projetos pessoais e nos relacionamentos. Relacionamentos, família, no sentido... Não, corta a família que não é família. Nos relacionamentos com os colegas de trabalho e nos relacionamentos mais íntimos. Por exemplo, cônjuge, namorada... Amorosos. Isso. Aqui, pessoal, nós temos, para quem é de touro, uma necessidade com esse eclipse do dia 5 de maio para a gente voltar para si quanto aos projetos pessoais. O taurino, a taurina, são pessoas muito fiéis. Com certeza. São pessoas que elas maravilhosas. Cumprem. Muito foco, né? Objetividade sempre. Exatamente. E aqui, com esse eclipse, o taurino, a taurina, e na verdade a gente sofre né, esses eclipses desde 2021, aí o que a gente tem passado? Por várias crises nos relacionamentos. Quem tem touro forte no mapa e escorpião pode ter sentido aí grandes crises nos relacionamentos. Pode até ter terminado relacionamentos entre final de 2021, 2022 não foi um ano muito incrível para as pessoas de touro e escorpião quanto aos relacionamentos. Por quê? Porque foi eclipse atrás de eclipse. A gente teve uns 13 eclipses diretos nesse eixo.
e pede reestruturação nos relacionamentos. E o que aconteceu então? Touro, justamente por tentar ser muito firme nas suas posições, e Escorpião também, né? Vocês são super firmes, você tá dito. É desse jeito, não é, Pamela? Eu vou ficar bem quietinha. E aí, a pessoa de Touro, ela pode ter esquecido dela, dos projetos dela. Então, esse eclipse agora é uma tentativa de chamar a atenção de, Taurino, Taurina, é você a pessoa mais importante, foca nos seus projetos pessoais. Tá? Porque o outro, claro que ele é importante, mas o outro ele vem se o taurino, a taurina está muito bem quanto a si, né? Quanto à sua própria personalidade, quanto à sua própria saúde. É um eclipse muito bacana para a gente retomar, pessoas de Touro, né? Ascendente em Touro ou pessoas que realmente têm o Sol em Touro. Foca na saúde, foca em projetos pessoais, foca em o que você quer ver concretizado na sua vida. O outro é importante, claro que é, mas ele vem por ressonância, né? Ele segue o fluxo do taurino, da taurina. Tá? Então, taurina, taurino, cuida para não se doar tanto. E às vezes, como é um eclipse que pega relacionamento, as pessoas de Touro, eles aguentam aquilo que já não dá mais para aguentar. Mas eles ficam, eles persistem. Eles não são pessoas que jogam tudo pra cima e não, tá, deu. Agora não quero mais. Por exemplo, Áries já é mais assim. Áries não tá legal, ele... Adeus. Touro não. Touro fica. E resiliente. Fica. Resiliente, exatamente. E aí, quando a gente pega um relacionamento assim, por exemplo, com esse tipo de comportamento, o comportamento já findou. O relacionamento já findou. Né? Só que ele demora, ele insiste, sabe? Ele fica insistindo. Então, agora esse eclipse do dia 5 de maio é incrível para focar nos teus relacionamentos íntimos, no sentido de como que você se relaciona consigo. Se relacionar com o outro, claro que é importante, mas primeiro, foca em si. Então, pessoas de Gêmeos ou quem tem ascendente em Gêmeos. O eclipse do dia 5 de maio, ele vai afetar bem a sua área da saúde, do trabalho, casa 6, junto com casa 12, que é uma casa da gente realmente voltar para si e pensar o que realmente importa na nossa vida, como um todo. Inclusive, a espiritualidade está bem forte aqui. É um grande momento para a gente pensar o que eu quero para minha vida? Porque eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me dedicado tanto ao trabalho, que muitas vezes eu esqueço da minha saúde. Né? A casa 6 do mapa é tanto para trabalho quanto para saúde. Muito bem. Então, a questão aqui para Gêmeos é como está a sua saúde mental. Né? Saúde mental é fundamental agora em maio, nesse mês, para Gêmeos, principalmente porque, inclusive, além do eclipse, e meninas, o eclipse não é só dia 5 de maio, não, a gente sente ele Os efeitos por 6 meses. 6 meses, então é fundamental que o trabalho comece, essa revisão, né, que o eclipse solicita, comece em maio, mas não termina aqui. A gente vai sentir os efeitos até lá no final do ano. E isso vai ser muito forte pro seu marido e para todas as pessoas de Gêmeos, porque Júpiter tá entrando na casa 12. Casa 12 é a casa da reflexão. É um movimento mais interno, de pensar o que é importante para si. Né? E isso é um pouco complexo para os geminianos, porque eles adoram conversar, eles adoram estar com o público, eles adoram se comunicar. E voltar para si pode ser um movimento desafiador. Mas é extremamente necessário, porque quando ele faz isso, ele entende o que ele precisa aprender e depois E ano que vem vai ser maravilhoso, porque Júpiter vai sair da 12 e vai entrar na casa 1, que é a casa dos projetos pessoais. E aí tudo que ele... Já diz isso pro teu marido, ó. Tudo que Não, ele tá acompanhando, né? Por favor. Não, mas já diz... Pelo menos uma Pode audiência. dizer, ó, Alguém tá na audiência. Te liga. Quero ver, imagina a Gabriela com o marido em casa. Te liga, André, ó, tô ligada em André, ti. Já me contaram tudo.
Exatamente. E ele... Já estou sabendo. Já tô sabendo. Já estou sabendo. Já tô sabendo Tá. tudo. E outra coisa, pra finalizar, o que precisar terminar em Gêmeos, termina. Tem alguma coisa, por exemplo, Só não comigo, amor. algum hábito de saúde, né? Alguma coisa que você queira transformar na sua carreira, bom momento pra finalizar. Previsões pra maio pra quem é de Câncer. O Escorpião. O eclipse do dia 5 de maio pega no seu eixo 5 e 11 do seu mapa. Então, pergunta, como que são as suas amizades? Canceriano, canceriana. É interessante uma revisão nas suas amizades, porque daqui a pouco o passado pode ficar tão forte, porque canceriana é desses, né? É dessas, de olhar muito pro passado. Câncer tem... É um desafio pro câncer, Então, é um desafio pro câncer olhar pro presente, admirar o presente e, inclusive, projetar pro futuro o que deseja. Por quê? Porque ele retoma muito o passado. Claro que tem várias questões muito benéficas disso e também de câncer, mas é um desafio, então, desapegar do passado. Principalmente amizades, por exemplo. Porque amizades, elas fazem sentido em algum momento da vida, mas não obrigatoriamente durante toda a vida, né? Tem algumas amizades que ficam, claro, mas não todas. E algumas a gente precisa saber cortar. Então, esse é o desafio para câncer. Tenha amizades que façam sentido para você, canceriano, canceriana. E Júpiter na casa 10, a partir do dia 16 de maio, aproveita para expandir tua carreira. Aproveita para trabalhar, tá? Aproveita para ter projetos pessoais, no sentido de carreira mesmo. Tem alguma coisa da tua carreira que tu quer desenvolver? Olha, maio é incrível, tá? É excelente. E mais uma coisinha muito importante para câncer, saiba delegar o seu trabalho. Porque canceriano, ele pode remeter tudo para si. Não, pode deixar para mim que eu cuido. Porque eles são ótimos protetores, eles protegem muito. Só que daqui a pouco eles querem proteger tanto o trabalho deles, tantos colegas de trabalho, e eles sentem um sobrepeso, né? Exatamente, do trabalho. Então cuida isso, saiba delegar, cancerianos, cancerianas, o seu trabalho. Ah, e outra coisa, Júpiter na 10 é ótimo para conseguir emprego, para quem tá desempregado. Não reclamo. Aproveita. E mais, para conseguir ainda uma promoção, né? Ou quem quer empreender, Júpiter na 10 é, lindo, maravilhoso, tá? Leão, então, eclipse do dia 5 de maio pega a sua casa 4, junto com a sua casa do trabalho também. Então, maio é uma grande oportunidade para focar no trabalho, leonino. Vamos lá? Pode acontecer uma grande transformação no seu trabalho, tá, leonino? É bom você, inclusive, desapegar de algum hábito seu, inclusive referente ao trabalho, por exemplo. Por exemplo, procrastinação. Os signos de fogo, que leão é signo de fogo, eles têm muita autoconfiança. E justamente por ter tanta autoconfiança, eles podem deixar pra depois. E aí, pelo fato de deixar pra depois, não fazem, né? De ver uma característica, eu vou interromper porque é uma característica muito boa tu ser confiante. E ela pode te atrapalhar. Viu como tem que ter essa, né? O equilíbrio. Exatamente. E por isso que é importante a gente analisar a si e buscar né, a nossa própria melhoria, no sentido de nosso próprio desenvolvimento, com várias ferramentas que a gente tem disponíveis. A ferramenta do coach, por exemplo, da astrologia, enfim. Porque tem esses dois lados, né? Claro. A gente sempre tem, todo signo, gente, tem os dois lados, né? A gente tem a energia mais positiva e a energia não tão positiva assim, que a gente precisa balançar. Então, quanto à família, pode acontecer sim alguma mudança na sua família, no sentido de algum provável desentendimento em maio, tá? Mas não é um desentendimento... É outro programa. Mas é algo pra gente crescer, tá? Então, é importante talvez até mudar de casa. A gente tem aqui, Júpiter vai passar também por essa casa
E é importante. Acho que é bem interessante a gente mudar de casa. Se tem vontade de mudar de casa, Leonino, vá. E outra coisa. Algo que estava oculto na família pode surgir. Virgem. Pra você que é de virgem. A produção é de virgem? Esse momento é todo seu. Agora ela vai esquecer de cuidar da câmera lá. Vamos lá. O eclipse acontece na sua casa 3 e 9. Casa 3 é da sua comunicação. Pensa, como que você pode se comunicar ainda melhor? Nossa, olha, tudo a ver. Vamos lá, Fernanda, e todo mundo que é de virgem. Quer fazer um curso? Faça. Quer ler um livro? Leia. Está postergando alguma situação de ensino? Pelo amor de Deus, agora é o momento. Faça, estuda, aproveita esse momento para estudar. O eclipse está pedindo isso. Como que você pode se aperfeiçoar naquilo que você faz? Porque a gente precisa se aperfeiçoar. Né? Então, às vezes pode ser lendo um livro, pode ser fazendo um curso, pode ser ministrando um curso, pode ser dando aula. Aproveita a oportunidade. Essa é uma grande oportunidade, tá aí, de fato. Mordidinho pra ti. Esteja... Adoro esse aqui, tá aí, ó, pra ti. Tá pra ti. Tu tem que fazer só os Não, comentários. hashtag que tá pra ti. Tá pra ti. Pega que tá É pra ti. isso aí, é isso aí. Hashtag tá pra ti. Comenta aqui embaixo e já envia pro amigo, pra amiga virginiana. Verdade. Manda o pessoal enviar. Esteja ativo intelectualmente, virginiano, virginiana. Te dedica. E os virginianas são muito inteligentes. Então aproveita pra colocar essa cuca pra pensar cada vez mais. Só outra coisa, cuida pra não ficar naquela autossabotagem de eu preciso só mais um curso, eu preciso só mais um livro. Exemplo, tá? Então saiba dosar. Se aperfeiçoa, mas na hora de agir, vai e faça. Libra. Para quem é de Libra, então, eclipse do dia 5 de maio. Vai também afetar as suas casas 2 e 8. Casa das finanças. E pensa, o que você pode excluir da sua vida? O que você pode deixar a sua vida melhor no sentido de, deixar o passado de lado, tá? Por quê? Porque daqui a pouco alguma questãozinha, algum pensamento seu, alguma crença limitante frente a dinheiro, por exemplo, ou frente ao seu passado, ou algo que os seus antepassados te ensinaram, pode não ter sido tão próspero assim. Então Libra precisa obrigatoriamente autotransformação. Maio tá um mês muito bom para os librianos se autotransformarem, para eles se transformarem de fato. E tem um detalhezinho aqui, Libra adora ser sociável, é um signo muito sociável, ele se dá muito bem com as pessoas, só que não pode esquecer de si, né? Então lembra de focar no que você deseja. Muitas pessoas falam que os librianos, as librianas são indecisos e indecisas. Na verdade, eles sabem o que eles querem, só que muitas vezes eles têm medo de externalizar o desejo deles. Então agora, com o eclipse, é uma ótima oportunidade para você dar voz para você mesmo, ou você mesmo. Essa casa 8 de Libra pega também relacionamento, se refere a relacionamentos íntimos, inclusive com pessoas da família, tá? Então, o que o libriano, o que a libriana pode fazer para melhorar esse relacionamento? Porque não é sempre só sobre o outro. É muito sobre si. O que você, libriano, libriana, pode fazer para você melhorar o seu relacionamento? Porque por tabela a gente melhora o relacionamento com o outro, com a outra. Seja da família, seja, né, das nossas convivências diárias, de trabalho, inclusive, também. Então, foca em si. Escorpião. Ai, Jesus. Me posicionei. É o momento. É o momento. Vamos lá. Rufem os tambores. Ai, Som de Jaiô! Som de tambores. Gente, escorpião. Ai, tô Pamela. com medo, gurias. Olha, muito Não tenho medo. Ai, olha a cara de medo da Pamela. Ela já se virou. Aham. Não, tô tranquila, tô de boa. Eu vou me virar aqui. Tá pink? Pula. Vai pro próximo. Não, continua!
Aí, produção! É isso aí! Ajuda o seu cara! Vamos lá. Então, escorpião e touro são 2 signos que vão ser muito afetados pelo eclipse. Meu Deus, eu e o Fábio e eu. Opa, sou nossa. Apenas. Bota um escuro lá na casa pra não cair, né? E afeta muito a vida afetiva, né? Então, o que do passado precisa ser deixado pra trás, de fato, para o novo entrar? Então, um relacionamento, por exemplo, que não tá muito legal, tende a terminar? Pode ser que sim. Porém, se vocês ainda percebem uma possibilidade... Tô brincando. Pode existir término? Pode existir término. Todavia, há uma grande energia aqui para se transformar. Então, Dani, eu não quero terminar meu relacionamento. Tudo bem, então tem uma energia muito forte para renascer esse relacionamento. É isso que o eclipse terceiro relacionamento. Exato, resgate. Lembra que o Sol tá juntinho de Urano. Urano pede transformação. Então, transformação nos relacionamentos e em si também, tá? Nos seus projetos pessoais e também na forma como lidar com o outro, com a outra, no relacionamento. Relacionamentos de trabalho podem também ser impactados, relacionamentos íntimos também podem ser impactados, tá? Casamento, namorado, noiva e... Ao término do programa, encaminha pra ele, por gentileza. É bom que ele saiba, né? Espero que esteja assistindo também da mesma maneira. É o mínimo, né? O mínimo que tenha 2 ao vivo. 2 ao vivo, exato. Reinvente-se, né? Reinvente-se. Resgate. Tá. Então, tema de casa. Para os escorpianos, para as escorpianas, até dia 16 de maio, Júpiter vai estar na sua casa 6, que é excelente para trabalho. Então, acelera os projetos de trabalho, porque até dia 16 de maio tem muita energia aqui, tá? Escorpianos. Muito obrigada. E depois Júpiter entra na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. E aí, Júpiter na casa 7, Júpiter na casa 7 é a possibilidade para resgatar cada vez mais aquele relacionamento que já não estava muito bem e aí renasce, ou então parte para outra, porque Júpiter vazou. 8 ou 80. Porque vai, para as pessoas solteiras, Júpiter na 7 vai ser um momento muito interessante. Agora vai. Pega pra ti se tá contigo. Exatamente. Pra quem tá solteiro é muito bom. Pra quem tá num relacionamento é bom pra renascer, né? Faz coisas diferentes, é interessante. Daqui a pouco vai jantar em outro lugar, sabe? Faz algum programa diferente, isso é bom pra Júpiter na 7. Pra Sagitário, quem é de Sagitário, o eclipse pega na sua casa 12 e casa 6. Casa 6, trabalho, saúde. Casa 12, principalmente a ideia da saúde mental. De novo, como estão as suas oportunidades de emprego, como que isso está afetando a sua saúde e também a sua saúde mental. Isso vai estar muito forte para Sagitário, porque desde 2018, Sagitário está em Urano, em Touro. Não, desculpa. Desde 2018, Urano está passando em Touro, pegando a casa 6 do Sagitariano. E aí tem muitas oportunidades de trabalho. Agora, com o eclipse na casa 6, que é a casa do trabalho, lembra, vão ser mais oportunidades de trabalho, vão ser mais oportunidades pra gente melhorar nossa saúde também. Então, cria novos hábitos, é excelente. Júpiter vai estar passando aqui pela casa 6, Júpiter entra em Touro na casa 6, em 16 de maio, é excelente para fazer dinheiro. Sagitariana já estava vindo aqui, numa super corrida para trabalho, trabalhando bastante. Quando Júpiter entra na casa 6 do trabalho, da saúde, vai ter muita vontade de trabalhar ainda mais, de fazer mais dinheiro, de cuidar da saúde. E Sagitariano, justamente por ser um signo de fogo, só tem que lembrar uma coisa: o impulso vai ser muito forte. Aí tem que fazer a dosimetria de
peraí, é bom eu ir à academia, mas cuida pra não exceder, né? Não morar na academia. Exatamente. Ou então fazer... Que é tudo muito, né? Eu quero... Não, agora eu tô determinado, vou pra academia e faz muitos exercícios e acaba se machucando, sabe? Não estou dizendo... Se sobrecarrega. Exatamente. Então, assim, vai aos poucos, né? Entenda que é um processo. A saúde é um processo. Ninguém fica saudável, assim, de uma hora pra outra. Pra você que é de Capricórnio, eclipse do dia 5 de maio vai afetar as suas casas 5 e 11. Casa 5, da diversão, do lazer. Sou eu. Nasci para isso. Então, o capricorniano, a capricorniana, adora trabalhar. São pessoas que trabalham muito, absurdamente. E acabam se esquecendo. E se esquecem de se divertir. E muitas vezes podem sentir culpa por se divertir. Ressaca moral. Ressaca moral. E aí, essa diversão fica de lado. Então, esse eclipse está mostrando dia 5 de maio, capricorniana, é óbvio que é importante trabalhar. A gente precisa trabalhar, a gente está aqui para servir o outro a outra, a gente está aqui para servir a comunidade. Todavia, a gente precisa aproveitar a vida, a gente precisa se divertir com os filhos, a casa 5 é muito dos filhos também, a gente precisa se divertir nos nossos romances, a gente precisa fazer algum hobby, ter algum hobby que realmente faça sentido pra gente se desenvolver também, porque ajuda, né, a espairecer. Então, eclipse do dia 5 de maio, por favor, capricorniana, divirta-se. Vamos lá, até dia 16 de maio, capricorniana, capricorniano, Júpiter em Áries na casa 4. Bom pra mudar de casa, se vocês quiserem mudar de casa. Limpeza, faxina. Bom pra vir aqui comprar uns sofás, uns aparatos para a casa. Toque final. Exatamente. Venha toque final. Sua casa merece. Sua casa. É o slogan. Bom pra fazer mudanças em casa, tá? Júpiter na 4 é alguma mudança na sua casa. Você vai sentir provavelmente uma mudança na sua casa. Ou você vai querer mudar de casa, ou mudar de cidade, mudar de estado. Mas por não exemplo. ter companheiro. Não. Ah, que bom. Viu? Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Podem seguir leves. Aqui, analisando Gosto dos comentários, podem seguir leves. Mas a gente pode tem que analisar o mapa. O mapa como um todo. É o quê? O mapa como um todo. Mas só aqui pro capricorniano, pra capricorniana, Júpiter na 4, é mais uma mudança de casa mesmo. E se divirta com os filhos, é uma boa dica também. Ótimo. Aquário. Agora... Tu és aquário? Nossa. Ele é doida, né? Vamos lá. Pra você de aquário, o eclipse do dia 5, ele afetará sua casa 10 e a sua casa 4. Casa 10, trabalho. Então, é um excelente momento para você repensar a sua carreira. A profissão que você exerce, aquariana, é realmente aquilo que você deseja? Porque se não for, é um bom momento para mudar. Se for, é um bom momento para expandir. E podem sim acontecer várias mudanças no setor profissional. Então, é um excelente momento para você, aquariano, repensar sua carreira, expandir ou então transformar. Tem alguma coisa que você quer transformar? Não, aquele trabalho não está mais fazendo sentido para você? Agora, maio é um bom início para transformar, para, sim, realmente desapegar. Sabe, nós brasileiras, a gente tem muito isso de, meu Deus, eu me formei nisso, eu preciso ir até o final com essa graduação, com esse curso, por exemplo, ou seguindo essa trajetória profissional. Não é assim, né? Se não faz sentido, a gente pode e deve mudar. E aí vem a força de aquário de mudança. Aquário é um dos melhores signos para não tá legal, muda. O regente de aquário é Urano, que está aqui no eclipse, né, em conjunção com o Sol. Então, o aquário precisa brilhar, o Sol precisa brilhar, o Sol do aquariano precisa brilhar com o quê? Juntinho de Urano. Transforme-se. Tá, peguem aí o que foi de cada vez. Pegou, Dani? Peguei também. Você agarrou, Valeu, vi tudo. Muito bem. Já vinha.
Muito bem. E pra finalizar, desapega aquariana de bens materiais. Né? Desapega, às vezes a gente tem algumas situações em casa, alguns sentimentos que não são interessantes. Desapega desses sentimentos familiares. Desapega, inclusive, de bens materiais. Tá? Isso é uma boa dica também, porque o novo só aparece na nossa vida quando a gente desapega, abre espaço pro antigo. Pegou aquela mansão lá em Miami, deleta. Desapega. Primeiro convida a gente, né? Depois desapega. E pra finalizar, Aquário, Júpiter na casa 4 pode ter mudança, expansão na família. Pessoas que querem aí aumentar a família também é uma boa dica. Oi? Não, Silêncio. pessoas na família. Pessoas na família. O silêncio vai imperar. Não, Eu não posso mais ter filhos. Não tem mais essa questão. Não, mas pessoas da família. Não, se quiser ter filho, pode ter. É. Se quiser, Arthur e não visitar os filhos também é bom, sabe? Visitar alguém da família também é legal. Barcelona, gente, dos 25 mil, foi. Amanhã, vamos. Vamos. Partiu. Adilson, esse momento todo nosso. Bora! Que rufem os tambores! Peixes! Mergulhem! Então, o eclipse do dia 5 de maio, para os piscianos, para as piscianas, afetará na sua casa 3 e a sua casa 9. De novo, como que vocês, piscianos, piscianas, podem melhorar a sua comunicação? Melhorar a sua comunicação, tem algo que você gostaria de estudar? Também é um bom momento para estudar, para se aperfeiçoar. Júpiter na casa 2, pega essa que essa é boa. Ó, Adilson, anota aí. Vamos. Até dia 16 de maio. Até dia 16 de maio. Excelente momento para fazer dinheiro. Ah, eu quero emprestado. Gilson, tô precisando pra pagar minhas contas. Júpiter na 2 Se sobrar é um lá, excelente movimento para fazer dinheiro, tá? Depois, Júpiter entra na casa 3, e a casa 3 é a casa da mente, do racional, de como que você pode se comunicar melhor com as pessoas da sua família, com as pessoas, com pessoas do seu trabalho, com as pessoas, com o seu próprio relacionamento também. Melhora a comunicação. Outra ideia, Júpiter na casa 3 é excelente para você, pisciano, pisciana, divulgar suas ideias. Então, é bom para lançar livro, é bom para lançar músicas, divulgar o seu trabalho artístico. Fazer podcast. Fazer, exatamente. Convida a gente. Eu também sou de peixes. Me convida. Dica final, então, para os piscianos, para as piscianas. Vá atrás do trabalho que te mova. Porque esse trabalho tem muita tendência a realmente você colher incríveis frutos a partir de maio. Valeu, Dani! Arrasou! Dani, nós agradecemos de coração a tua participação, a tua parceria e que todas essas mudanças que estão vindo por aí sejam pro melhor para nós todas, inclusive para ti. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso. E agora, a pergunta que vem. O que não te contaram sobre a maternidade? Pois é, o que não me contaram sobre a maternidade? Sabe que enquanto nós estávamos conversando, me ocorreram várias situações, inclusive agora o que a gente estava falando, sobre, parece que é tudo negativo quando se fala em maternidade. Não é, mas existe, minha percepção, sempre deixando isso muito claro, existe um planejamento que não é feito, quer ver? Eu conheço pessoas que tinham planejado até o dia que o filho ia nascer, mas não se planejaram financeiramente, fazendo um link com o que a Verjane tinha falado. Financeiramente é um investimento a longuíssimo prazo a perder de vista. A gente não sabe que retorno vai ter daquilo ali.
Tu entrega dinheiro e amor. Mas na verdade não é um investimento E o que tu vai ter retorno, né? Exato. Não, tu vai ter, Pamela. Não financeiro. Não, retorno Não o quê? financeiro, De um né? filho bem criado, de um filho educado, de um filho que estudou, que Isso. sabe tratar bem as pessoas e aquela coisa nada toda. Esse é um investimento. Quantas vezes a gente não pensa 2 vezes e diz assim, vou dar. E não pode. Às vezes não pode, às vezes não é aquele ali o melhor momento. Mas assim, ó, tu quer suprir alguma coisa de, não vou deixar na vontade. Eu vou dar, é só isso, é só aquilo, é só aquele outro. E eu acho que muitas coisas... E às vezes não tem. Não tem. E eu acho que das coisas assim, ó, que mais não me contaram, além dessa questão do planejamento, é a questão do terceirizar a maternidade. A minha geração, de uma maneira geral, é uma geração que conta com o fulano, com o ciclano e com o beltrano sem nem avisar. Entendeu? Porque é mãe, porque é avó, porque é isso, eu cansei de ver. E eu cansei de pensar comigo assim, se for pra ser assim, eu teria uns 10. Mas não dá. Porque no final das contas, sempre vai ser nós e a criança. Nós, mulheres, e o pai e a criança. Então, tu tem que saber até que ponto que tu pode ir, de que maneira que tu pode ir, pra entender como que toda essa dinâmica funciona. E isso faz... Ninguém senta contigo. Vem cá, eu vou te dizer. O que aconteceu foi isso. E aí eu não tenho como não citar a minha mãe, visto que nós estamos falando de amor de mãe. A minha mãe sempre disse, Gabriela, não leva adiante a tua experiência. A tua experiência é única. Então fica parecendo assim, ó, não tenham filhos, pelo que a Gabriela falou. Não, se quiserem ter filhos, tenham a experiência de vocês, da maneira de vocês e da maneira como vocês são criados, porque da maneira como vocês conseguirem fazer para criar. Porque das outras coisas que não me contaram sobre a maternidade é que todo mundo tem um palpite e uma solução, visto que o filho não é deles, né? Então é isso. A gente se torna pior mãe do mundo, porque todo mundo tem uma solução melhor do que a que eu dei naquele momento. A pior mãe, Gabriela, né? Aí quem tá assistindo vai dizer, pra que se vitimizar? Pode pensar assim, mas não é. Porque quem tá de fora daquele momento ali, sempre tem uma alternativa melhor do que a que tu tinha. E aí eu volto pra minha mãe. E a minha mãe sempre diz, eu fiz isso porque naquele momento era o melhor que eu tinha pra fazer. Eu só conseguia visualizar isso aí. E é isso que eu faço, porque por vezes eu questionei a minha mãe, né? Mãe, por que tu fez tal coisa? Porque naquele momento era o que eu tinha de condições, de entendimento, de vivência pra fazer aquilo. Dânia, o que não te contaram sobre ser mãe? Principalmente dessa rede de apoio que por muitas vezes a gente consegue ter essa rede. Quando eu engravidei, eu estava casada, morando em Santa Cruz do Sul. E quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu conversei foi, vou voltar para casa, vou voltar para minha mãe. E realmente, como a Gabriela comentou, a minha mãe criou minha filha, me ajudou muito. Eu não sabia, não tinha um manual, não estava escrito ali tudo certinho o que tem que fazer, o que não tem. Só que ela fez uma coisa muito interessante. A dona Alice fez 2 meses, ela simplesmente foi para outra cidade, foi passear com meu pai, ficou mais ou menos 1 mês fora e eu tive que me virar. E eu não sabia muitas coisas, quando eu ia no pediatra, faz isso, faz aquilo. Aí ligava para uma tia, ligava para fulana, para avó, mas coloca a maisena no bumbum, faz isso, faz dessa forma. Então, são tantas coisas lindas que a gente vai aprendendo, coisas pequenas, da comida. E foi intencional, Dânia? Ela foi viajar intencionalmente? Foi, depois sim, eu fiquei sabendo, né? Isso é uma coisa que ela não foi treinada, não. Ela fez porque ela tinha que te encorajar. É o instinto dela. Como mãe. E com certeza ela foi sofrida. Claro. Exatamente, ela não fez por mal. Foi a melhor coisa que ela fez. Eu cheguei a me arrepiar. Minha mãe foi pra minha casa, ficou 1 mês conosco. Sim. E ela disse, fechou 1 mês. Era o que eu tinha me definido pra fazer. Agora eu tô indo. E daí? Gente, e quem não tem a mãe? Sim. É isso que eu tô te dizendo. Exato. Essa rede de apoio é uma sogra, é um não sei o que lá. Uma amiga. Mas eu não tem ninguém. A madrinha da criança. Mas às vezes não tem ninguém. Não tem ninguém, quer ver? Eu conheço gente lá, onde eu estou morando, lá em São Borja, que não tem ninguém. Aí quando não tem aula na escola, o que faz? Sabe? Porque ninguém pensa nisso aí. Porque quando tu é aluna é feriado, né?
Ou vai ter reunião, coisa boa, não precisa ir na escola. Mas e quando tu não tem quem deixar E teu aí filho? a gente começa a entender, mesmo a gente que não é no nosso nicho, não é do nosso meio, quando a gente ouve muito, não tem creche, não tem horário. Por quê? Porque não existe a rede de apoio. Simplesmente por isso. E uma coisa que eu penso, vocês lá ganharam, né? Estão ainda, vamos dizer, no hospital. Quem é a primeira pessoa que vocês... Eu quero a minha mãe, não é? Eu penso muito isso, Assim porque eu vou querer a falam, minha mãe. Chamam nós e nós chamamos. Eu quero a minha mãe, gente. Ninguém quer outra pessoa. Pode ser um amigo querido, pode ser a sogra maravilhosa, mas a pessoa quer a mãe. E eu vou te dizer que é tudo uma questão de maturidade e de tempo. Ah, Gabriela é muito madura, não. Mas assim, ó, como eu tive filho mais tarde, eu consegui ver que eu não podia fazer isso. Mas não que eu não quisesse. Correr. Entendeu? Correr pra mãe. Eu não podia, por quê? Porque daí eu tava simplesmente anulando o André. Eu tava anulando o André, né? A partir do momento que eu não estou contando com ele, quem é que vai entrar contigo no parto? Mãe, o André. Mãe, eu quero que a minha mãe tava ali segurando a minha mão até o André chegar. O André não tava quando eu fui pro hospital. Era quem que tava ali? A mãe. E daí quando vai entrar, eu olhei pra mãe, a mãe fez assim pra mim. O André, é o André que vai entrar. Mãe, se o André cair, tu substitui, né? Porque, né, a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa e aquela coisa arada toda. Mas, enfim, é algo extremamente complexo e todo mundo que quiser, que puder, que tiver a oportunidade, tem que experimentar. Tem que experimentar. Experimente. Só que lembrem-se, não dá pra botar dentro de uma caixa. Não dá pra cimentar numa parede, porque hoje de noite eu vou pra balada. Não dá, não dá. O que nem as gurias dizem, vou botar dentro. Cimentar é ótimo. Vou botar dentro. Eu sempre digo, Gabriela, eu me lembro quando a Maria era pequena, Gabriela, vamos fazer tal coisa. Eu, só se eu cimentar a Maria na parede, não tenho o que fazer. Não tenho com quem deixar. Fiquei imaginando a guria cimentada assim, parada. E eu largo quando eu voltar, né? Não, vou deixar ali numa caixinha ali na frente, quem quiser, escrito. Leve, meia hora, pode devolver. Não chega meia hora. Então, assim, ó, é o tipo da coisa que cada um, nós estamos aqui hoje expondo as nossas e eu quero experiências. Quero deixar aqui o registro, né? Porque muitas pessoas que vão estar nos escutando e nos assistindo vão dizer assim, ó, ai, como ela foi soberba em dizer que talvez não queira, podendo. Mas eu tô tentando, tenho problemas, sei lá, biológicos que não permitem. Mas é muito a questão, assim, ó, do livre arbítrio de cada um, porque os animais não têm essa escolha que nós temos. E eu acho que a quem não concorda, né? Ok, eu posso concordar ou não concordar, mas quem não concorda, o mínimo que eu espero, talvez seja o respeito e empatia. Porque eu não estou naquela vida, naquele corpo. Até porque uma mulher, eu acho que quando nasce a mãe, já nasce a culpa. Total. E eu vejo, eu convivo. Não existe uma mãe sem culpa. As mães têm culpa. Eu gente, pelo amor de Deus. E só as mães sabem amar? Ficou a pergunta, gente. Vocês... Tu acha que a gente não respondeu? Será? Esse tipo de amor de mãe só único. Quando tu for mãe. Essa é a frase que tu tem que dizer. Quando elas disserem assim, quando tu for mãe, tu vai saber. É isso que tu tem que dizer pra elas. Quando eu for mãe, eu vou saber o que é amor de mãe. Mas eu tenho discernimento de saber o que eu vou fazer. Com isso, com aquilo e com aquele outro, porque eu sei o que é amar. E tu aí que tá nos assistindo, tu sente ou tu acha que para saber o que é amar é preciso ser mãe? Aguardamos vocês, né, gurias, no próximo programa Mulheres Daqui. TV daqui para o mundo.